você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade, nós estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, o podcast aqui do Noticidade. Que prazer, que alegria estar com você em mais uma oportunidade nesse episódio que é o de número 75. E hoje estamos recebendo aqui a empresária Ana Letícia Pitão. Ana, seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la. Muito obrigada, Douglas. O prazer é meu. Fico muito feliz em receber esse convite, saber que pessoas comuns como eu, com histórias, têm esse espaço aqui para poder contar um pouquinho, quem sabe até ajudar e inspirar outras pessoas. Muito obrigada por esse convite. Maravilha, lembrando a você, amigo e amiga internauta, que nós temos o oferecimento da E-Forte Incorporadora, essa gigante do ramo imobiliário. Em breve, um grande lançamento com mais de 400 lotes aqui no município de Sidrolândia. Meu abraço aí para a Rose, para o Rafael e toda a equipe da E-Forte Incorporadora. Em nome também do Nutrimais Atacado, e você sabe, o Nutrimais está trazendo uma grande promoção neste ano de 2025, sorteando uma Fiat Strada 0 km. A cada R$120 em compras, você já concorre a essa Fiat Strada. Participe, com certeza você pode ganhar este veículo 0 km. Nós tivemos aí no ano passado o sorteio de um Citroën e agora uma Fiat Strada. Olha só que bacana que o Buchanelli e a Marisa trazem para você, amigo cliente do Nutrimais Atacado. Então, na hora de fazer suas compras, vá no Nutrimais Atacado, preço baixo de verdade para você. E também falamos em nome da IVRnet, você sabe, internet de qualidade, com rapidez, Ultra HD é com a IVRnet. E também em nome da Clínica Divertidamente, meu abraço para a Kátia, todas as meninas da Clínica Divertidamente, sempre atendendo nossas crianças com muito carinho e muita atenção. Então vamos lá, Ana Letícia que é sócia proprietária do Instituto Blessed, Saúde e Estética. Eu queria que você, Ana, começasse falando um pouquinho aí da sua história, né? De quem é a Ana Letícia, para que a população também conheça, saiba quem é a Ana. Bom, gente, antes de eu começar a contar um pouquinho da minha história, eu quero relembrar que a minha vinda aqui em Sidrolândia, eu devo muito ao Douglas e toda a equipe dele há quase 10 anos atrás. Eu não sei se você se recorda, Douglas, mas lembro. Você foi a primeira pessoa, meu primeiro contato aqui, em que eu vim com um novo segmento, né, na época o ramo do vestuário, que eu vou contar aqui na minha história, e você, mesmo sem eu entender nada, conhecer nada, você me direcionou, você me ajudou e eu sou muito grata a você por isso. E estou muito feliz de hoje estar fazendo parte desse podcast aqui, de poder contar um pouquinho da minha história aqui, porque você faz parte dela também, tá? Muito obrigada. Bom, eu sou aquidauanense, sou nascida em Aquidauana, nasci no dia 5 de janeiro, tenho 43 anos, vivi ali até os meus 9 anos de idade e posterior nós nos mudamos para Dois Irmãos do Buriti. Minha mãe casou-se, viveu esse casamento por 32 anos, em abril agora vai fazer um ano que nós perdemos o nosso padrasto. E eu vivi ali, então, toda a minha infância, adolescência, em Dois Irmãos do Buriti, passei muito tempo ali, amo aquela cidade de coração. E em todo esse tempo, aos 14 anos eu já comecei a trabalhar, trabalhei em sorveterias, trabalhei em rádio também. Na época eram aquelas rádios piratas que, quando a fiscalização vinha, levava tudo embora, horóscopo de 20 anos atrás, e era muito divertido. Então eu comecei a trabalhar muito jovem. E quando eu tinha 18 anos, nós nos mudamos, 18 anos eu engravidei do meu primeiro filho. E a minha história na estética, ela começa a partir de aí. Porque aos 18 anos, grávida, solteira, sem condições financeiras, sem recursos, sem uma profissão, eu iria iniciar a minha faculdade, então tive que engavetar todos os sonhos. E logo em seguida, o meu padrasto também ficou desempregado, então foi um período muito desafiador para nós. E nós retornamos a Aquidauana. E foi ali que tudo começou, né, em Aquidauana. Eu cheguei em Aquidauana aos 19 anos de idade, com um filho de 6 meses no colo, e nós fomos trabalhar. Naquela época tinham aqueles trabalhos que envolviam políticas, campanhas políticas, e você era cabo eleitoral. Saía na rua de sol a sol e o meu filho ficava em casa com a minha mãe. Então nós fazíamos todo aquele tempo, né, de trabalho na política, e num almoço de despedida em que eu me encontrava ali, eu conheci a proprietária da clínica
onde eu iniciei meu trabalho. Nós estávamos ali naquele almoço, encerrando aquele período político, e eu ouvi uma moça num canto assim falando muito alto. Ela era uma moça muito firme, muito forte, de muita personalidade, e naquele momento ali eu a vi num cantinho falando e fiquei atenta ao assunto dela. Ela dizia que precisava de uma moça para ensinar do jeito dela, que já estava cansada de profissional que vinha com manias, com vícios, né? E eu, finalizando aquele ciclo ali, muito difícil, muito delicado na política, eu me ofereci. Eu entrei no assunto, pedi desculpa e falei para ela: olha, Mara, se você puder me dar uma oportunidade, eu estou aqui, eu tenho 19 anos, tenho um filho para criar, não sei nada, mas quero aprender. Aí ela falou: menina, amanhã às 7 horas da manhã você esteja lá na minha clínica. Eu quero ver como é que é a tua mão, quero sentir a pressão da tua mão, quero ver se você tem capacidade de trabalhar comigo lá naquilo que eu ofereço. E no outro dia, em pronta, como ela me pediu, eu estava lá às 7 horas da manhã e eu comecei. No primeiro momento ela drenava uma perna e eu drenava a outra. Naquela época não era drenagem, hoje é muito bonito falar drenagem, era massagem modeladora mesmo, era o verdadeiro amassapão. Então, conforme ela ia fazendo os movimentos, eu ia repetindo os movimentos e ela gostou. Ela falou: não, você leva jeito. E a partir disso, nós não tínhamos faculdade, nós não tínhamos graduação, a estética era vista como uma massagista. Nós éramos totalmente descobertos de qualquer tipo de amparo. Eu lembro que na época nós tínhamos uma associação chamada Apexu que nos protegia, mas não tinha muito respaldo. E ali eu fui, comecei a trabalhar, ela pagou todos os meus cursos. Na época, por não ter universidade, eu fiz o curso tecnólogo pelo Senac. Então eu ia e voltava de Aquidauana todos os dias a Campo Grande. Ela pagava esse curso, descontava de uma comissão que ela me repassava. Eu fui trabalhando com elas, os dias foram passando e eu fui aprendendo. Até chegou um momento em que eu tinha muito mais cliente até do que ela mesma, porque ela confiou tanto em mim que me repassou os clientes dela. E foi daí então que surgiu a estética, que surgiu o trabalho, que surgiu essa profissão que eu carrego comigo há 22 anos. Então eu sou muito grata a Mara, eu sou muito grata àquela porta que ela abriu para mim há 22 anos atrás. Ela confiou em mim, eu acredito que também ali teve muito a mão de Deus. Era isso que Ele queria para mim, era através desse trabalho que eu cumpriria o meu propósito hoje, né? E como eu sou apaixonada pela estética, sabe? Até nesse meio termo, envolvendo tudo isso, eu ainda fui fazer direito, porque a gente não tinha aquela certeza de que a estética ela viria a ter essa crescente que teve hoje. A gente ter esse espaço que nós temos hoje. Então, há 22 anos atrás, a gente tinha uma incerteza. E eu queria ter uma qualidade de vida. Naquela época, a gente falava muito em estabilidade, concurso. Então, eu fui buscar a faculdade de Direito. Levei quase 10 anos para me formar em Direito, atuando ali na estética, porque não se tinha um FIES, e quando tinha era muito dificultoso para você conseguir ter acesso a isso. Então eu fazia um semestre, trancava um semestre e pagava aquele semestre que eu estava devendo para recomeçar o outro. Isso levaram-se quase 10 anos, né? Então, quando eu fiz isso, eu tinha 19, quando eu fiz 23 anos, nós retornamos a Dois Irmãos do Buriti. Eu retornei a Dois Irmãos do Buriti para trabalhar no Banco do Brasil. Já estava fazendo a faculdade de Direito, estava precisando ter um ganho melhor e naquele momento me surgiu a oportunidade de trabalhar. Naquela época era uma empresa terceirizada, a Concreta, e eu voltei a Dois Irmãos do Buriti. Quando eu voltei, eu encontrei o meu marido, reencontrei, porque ele é meu amigo de infância, nós começamos a namorar e naquele meio termo ali encerrou o meu contrato. Eu falei para ele: olha, agora nós vamos ter que terminar, eu vou voltar para Aquidauana. Porque o meu contrato aqui encerrou, não tenho que fazer em Dois Irmãos do Buriti, o salário era muito bom no banco. Ele falou: não, você não vai voltar. Chama tua mãe de volta, vamos alugar uma casa, se preciso eu vou ajudar nas despesas, mas você não volta. E aí eu fui, falei com meus familiares, meu padrasto não quis voltar. E aí o coitado foi obrigado a casar comigo, viu, gente? Ele foi obrigado a casar comigo, porque ele não teve saída. Ele me amava tanto que ele teve que se casar. Não deixou escapar, né? Não deixou. E em menos de um ano, nós já estávamos morando numa casinha muito simples, sabe? E foram momentos muito felizes ali, naquela simplicidade, a gente construindo, ele com um guarda-roupa, eu com uma cama. E nós fomos construindo a nossa história em meio a todas as dificuldades. Agora em novembro nós vamos fazer 19 anos de casados, né? E é muito legal falar disso, porque hoje até eu estava falando com você antes do podcast, que quando você vai contar a sua história, você tem que reviver a sua história. E reviver a história, ela não é fácil, Douglas, porque ela tem dificuldades, ela tem alegrias, tem tristeza, tem choros, né? Tem todo um processo que faz com que a gente chegue até aqui. E é muito legal falar disso tudo, porque quando você fala sobre isso,
a primeira coisa que vem assim no meu coração é o agir de Deus, né? Deus, ele é perfeito, né? Tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é maravilhoso, né? Porque ele me trouxe até aqui, né? Até Cidrolândia por um propósito. E quando eu te disse que eu estando lá na estética, eu fui cursar direito porque nós não tínhamos um apoio, nós não tínhamos uma graduação na época. Tinha uma segurança. Nesse meio termo eu fiquei andando em círculos. Então eu fiz direito, daí fazendo direito ali, concluindo o direito, eu quis ter uma loja, porque logo vieram as crianças, a Isabela, o Arthur, né? Depois de 10 anos que eu tive o Renan. Então eu achava que com a loja eu teria mais tempo para estar com eles estariam na loja comigo, e aí eu pedi para o meu marido que me ajudasse financeiramente a montar essa loja, ele me ajudou, e foi essa loja que me trouxe a Cidrolândia, que me trouxe aqui. E aí eu já entro na história, eu parto desses 10, 12 anos de estética chegando em Cidrolândia. Mas você chegou a finalizar o direito? Finalizei o direito, 2017. Sou bacharel em direito, 2017. Mas não quis trilhar por esse caminho mais? Ainda não. Eu acredito que talvez, quando eu me aposentar e conseguir conciliar a clínica e sentir no meu coração, sim, porque eu gosto muito do direito. Só que, aí para falar sobre isso agora, foi que quando eu vim para cá trazendo a loja, que foi quando eu inaugurei em Dois Irmãos do Buriti essa loja, para ter esse tempo para as crianças, eu tentei fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quis ter a loja, também eu quis advogar, fui estagiar em alguns escritórios aqui, e isso acabou com que eu ficasse andando em círculo e não concluísse nada, né? Mas o meu propósito, aquilo que eu estava alinhada, aquilo que o meu coração me levava era sempre para a estética, mas eu precisei passar pelas dificuldades de ter uma loja, de fechar uma loja, de falir uma loja, e me ver assim, sem vontade nenhuma de recomeçar, para eu entender que o meu chamado era na estética. E eu conheci você bem no início, quando eu abri essa loja. Passado 3 anos que eu estava aqui, eu estava fechando essa loja, endividada, com a minha família destruída, sem recurso financeiro nenhum, presa num quarto por 4 meses, falando de divórcio com meu marido. Porque, gente, quando se trata de problema financeiro, e você não tem Deus, e você não tem uma busca, uma presença forte de Deus na tua casa, tudo se desmorona. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com meu marido. Eu passei por essa dificuldade financeira, até o Douglas acredito que não saiba disso, muita gente não sabe, eu não conversei isso com você, mas eu me vi num quarto escuro por 4 meses, com 33 anos, sem saber o que fazer. Que isso? Eu não queria mais recomeçar, eu não queria mais dar seguimento em nada na minha profissão. Eu dizia, agora tudo acabou. Porque tudo que eu tinha de recurso financeiro, tudo que eu tinha de dinheiro da minha família foi investido ali, eu não tinha mais como recomeçar, eu não tinha coragem de encarar os meus familiares, de encarar os meus amigos e dizer eu fracassei, eu errei. E nesse processo eu culpava o meu marido, que era a pessoa que mais me apoiou, porque eu queria achar um culpado. Porque quando você não é protagonista, quando você não assume esse protagonismo, você culpa alguém, é mais fácil, né? Então, nós falamos de divórcio, nós chegamos a sentar com o advogado, e foi nesse momento, nesse real momento, em que eu pude ter um verdadeiro encontro com Deus. Então, Deus não me trouxe aqui só para me dar uma clínica, só para me reerguer profissionalmente, porque tudo é para Ele, tudo é dele. Ele me trouxe aqui para salvar a minha vida, para salvar a minha família e o meu casamento. Hoje eu tenho uma família reconstituída, uma família embasada em Deus, uma família que busca a presença de Deus, porque eu cheguei no fundo do poço, quando eu vi ali a dor do meu filho, dos meus filhos, a dor do meu marido, toda aquela dificuldade que nós estávamos passando, a única coisa que eu pedi a Deus, Deus, se tem algo que o Senhor possa fazer por mim e pelo meu casamento, pelos meus filhos, me ajuda. E naquele momento eu consegui olhar o meu marido de forma diferente, eu consegui olhar os meus filhos de forma diferente, eu consegui arregaçar as mangas da minha camisa e voltar a lutar. E foi onde eu comecei a fazer parcerias aqui na cidade. Eu trabalhei um tempo no espaço da Luana Rebeschini, trabalhei com a Sara Paiva, trabalhei com uma dermatologista maravilhosa, que eu amo de coração, e voltei para minha casa. Voltei para minha casa, tinha um espaço lá na minha casa clínico, e ali eu fiz um projeto para construir a minha clínica na minha casa. Só que Deus me direcionou a Finas. A Patrícia Mack era minha paciente, cliente de drenagem, e ela me convidou a trabalhar com ela na Finas. E lá eu fui, e lá eu estou até hoje. E em maio agora vai fazer 1 ano que nós transformamos a antiga Finas em instituto. Certo. Antes da gente continuar, Ana, sim, claro. Você está acelerando bastante. Eu queria mandar um abraço para o pessoal que está participando aqui com a gente. É importante, né, a gente fazer esse registro. O Dr. Kennedy Forjarini, ex-vereador, advogado, está aqui junto conosco. Obrigado, Kennedy, aí pela audiência. Patrícia Reis de Andrade está por aqui também. A Suzy Martins está por aqui também, personal trainer, né, Suzy? Aquele abraço aí, obrigado pela audiência.
A sua sócia, a Dani Vagula, já está comentando aqui também. Obrigado aí, Dani. Né, já estamos organizando aqui para você ser a próxima aí, né? Para a gente fazer um bate-papo aqui. Ela falou que a Dani tem que tomar coragem. Então vamos se organizar aí, porque a gente estava até comentando, né, Ana, o quão importante que a gente participar. Eu assisto muito o YouTube, né? E aí a gente vê muitas entrevistas de pessoas famosas, pessoas que às vezes estão distantes, né? E é tão importante a gente acompanhar pessoas daqui, gente da gente, né? Sim. Conhecer essas histórias, né? Se tornar amigo dessas pessoas, criar conexões, né? Porque somos uma cidade pequena, né? Que todos se ajudamos, se encontramos, e aí de alguma forma a gente cria um laço que é importante, né? Então é importante a gente conhecer. Você vê, você está compartilhando um testemunho aqui que muitas das vezes, né, tem uma pessoa em casa que está assistindo aí, que está passando justamente por aquilo que você passou, né? E às vezes acha que não tem saída, que não há o que fazer diante dessa situação. E você está aqui, deu a volta por cima, mostra que realmente tem, né, como resolver esse problema, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Ana? Mas antes eu quero agradecer aqui, então continuando aqui, a Flávia Fernandes Garcia também está com a gente aqui, a Adriele Fernanda Ribeiro também, obrigado, Adriele. Ariane Correia, Flávia Fernandes está junto conosco também, a Lucimar Pereira, sua tia, minha sobrinha que tanto amo, guerreira, merecedora de toda a conquista, disse a Lucimar. A Isabela Fiorentino, dizendo aqui maravilhosa. O patrão está por aqui, Luiz Pitão. Obrigado, Luiz, aquele abraço aí. A Elizabeth Nantes também. Suzy Martins está dizendo aqui que você é uma mulher de inspiração, né? A Dani já comentou aqui, Jesus. Lucimar Pereira, Ademir Gabardo, ex-vereador, também está por aqui. Obrigado, Gabardo. Janaína está aqui dizendo que você é uma mulher maravilhosa. Ariane Correia dizendo que você é orgulho, é inspiração. Quem mais está por aqui? Vai comentando aí, pessoal. A Vanessa Gomes Pereira dizendo aqui, maravilhosa demais. Gente, muito obrigado aí pela audiência. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e posteriormente a gente também vai carregar essa entrevista lá no YouTube. Então, a partir de amanhã já vai estar à disposição lá no YouTube, também no nosso canal do YouTube. Inclusive, queria convidar você a se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Estamos lá chegando a quase 6.000 inscritos no YouTube. Então, é um número muito bom. A gente está crescendo no YouTube também. Então, você que gosta aí de assistir as entrevistas mais à vontade, né, na sua Smart TV, também é possível lá pelo YouTube, tá bom? Então, gravado você pode assistir também no YouTube, tá bom, pessoal? E ao vivo somente aqui pelo Facebook, que é no nosso carro-chefe, né? Somos mais de 90.000 seguidores aqui no Facebook, então por isso que a gente faz a transmissão ao vivo por aqui nessa plataforma de maior audiência, tá bom, pessoal? E os cortes, você sabe, é no perfil do Instagram, em breve também no TikTok. TikTok já estamos batendo quase 12.000 seguidores e no Instagram 36.700 seguidores. Maravilha. Ana, então vamos continuar aqui. Essa parte da dificuldade que você passou, a gente sabe que o empreendedorismo é algo que não é fácil. Você foi por esse caminho. E as pessoas de maior sucesso, né, como eu disse, acompanho bastante os podcasts aí, né, e os coaches, né, e eu assisto bastante mesmo, justamente para a gente adquirir conhecimento, né, e a gente vê que a maioria deles quebrou várias vezes, várias empresas. A gente sabe que é algo que faz parte. O sucesso ele vem, né, das inúmeras tentativas, é de não desistir, e uma hora dá certo. Né? E também quando você trabalha com algo que você tem um propósito. Sim. E você encontrou o seu propósito, né? Mas eu queria saber assim, o porquê que houve, né, essa dificuldade, você acabou falindo essa loja, o que aconteceu? Foi uma soma de resultados? O que aconteceu? Bom, no meu ponto de vista e aquilo que eu conversei com pessoas especialistas que conhecem um pouquinho sobre contabilidade, gestão, eu não tive uma gestão. Por exemplo, eu fui atrás de um sonho, somente um sonho, tudo muito bonitinho, uma loja bonitinha, tudo muito organizado, porém eu não fiz estudo de mercado público, o que realmente comportaria para o município de Sidrolândia e anterior dos Irmãos do Buriti, porque eu passei um tempo lá. Então era uma loja muito bonita, uma loja multimarcas, eu tinha uma representação da roupa e lingerie, só que são peças caras. Hoje a cliente que
vai adquirir uma peça, por exemplo, roupa e lingerie, ela não vai ser uma cliente mensal, ela vai ser uma cliente no mínimo trimestral, semestral. E eu tinha boletos quinzenal da roupa e lingerie. Para eu manter a representação, aquilo que me dava o direito de ter a exclusividade da marca, eu tinha custo muito alto, além do meu custo fixo. Então, independente de eu vender ou não uma calcinha, eu tinha o meu custo fixo, que era altíssimo, e ainda tinha os valores das peças para pagar. Então, eu ainda consegui me manter em 4 anos, quase 5 anos com as portas abertas, mas com muita dificuldade. Porque bem no final, nós já estávamos tirando dinheiro de outros lugares para repor aquilo ali. Então, assim, falta de gestão, falta de entender o público, falta de entender se realmente havia necessidade para o município daquela determinada loja. Então, assim, gente, tem muita loja dando certo, Douglas. Tem muita loja que abriu junto comigo e está dando super certo. E que Deus abençoe e continue dando certo. O problema não é a loja em si, trabalhar com vendas em si. É você entender o público, o mercado que você está atuando, o público que você quer atingir, se você tem público para aquilo. Entendeu? Então, no meu caso, todas as situações caminhavam para o lado ruim, porque eu não tinha um público em Cidrolândia que iria comprar roupa todo mês, eu não tinha um público que ia pagar os meus boletos todo mês, e eu recém chegando na cidade, né, pegando uma exclusividade. Então eu acredito que hoje, se eu tivesse pensado um pouco melhor e tido um pouquinho da maturidade que eu tenho em relação às vendas no ramo do vestuário, eu teria trabalhado de outra forma, não com uma representação, com mais multimarcas, com um valor menor, com mais rotatividade. Então eu acho que a minha dificuldade ali foi essa representação. Isso deu ruim para mim porque eu não estudei o momento, o mercado e o público. Acabou se tornando uma experiência para você, né? Até porque você se tornou conhecida, né, Ana? Você ficou conhecida, você fez clientes, criou o elo com as pessoas. Então, foi uma coisa que talvez você fala assim, foi uma passagem que não foi boa, mas foi uma passagem necessária, né? Talvez você precisasse passar por aquilo, né? E como que isso afetou o seu lar, a sua família? Como que essa pessoa que nos assiste pode fazer, né, para não deixar que isso aconteça, né? Porque é sempre bom quando a gente aprende com o erro dos outros, né? Mas quando a gente passa por aquilo, né, a gente absorve de tal forma que a gente não esquece mais. Mas se a gente puder analisar onde que a pessoa errou e falar, opa, por esse caminho eu não vou, a gente está sendo prudente e inteligente, né? Onde que você acha que houve ali uma falha que acabou afetando principalmente o seu casamento, a sua família? Bom, eu acho que a primeira coisa que deveria ter acontecido era o meu marido ter dito não para mim, quando ele disse sim. Marido, você devia ter dito não. Ele sempre... Isso é difícil, hein? Naquele momento, nós tínhamos uma reserva, ele sempre muito equilibrado com as finanças, e naquele momento eu soube que nós tínhamos uma reserva, e aquela reserva poderia ser dispor para alguma coisa, para algum benefício da família, e eu pedi que ele me ajudasse a abrir a loja. E ele nem se negou, ele disse, tudo bem, eu tenho esse valor, vamos lá. Lógico que foi muito mais do que aquele valor, né? Mas foi uma aposta sua. Mas, brincadeiras à parte, mas o que afetou a gente de verdade, Douglas, foi eu não compartilhar com ele abertamente as dificuldades que eu estava passando na loja. Eu tentava empurrar com a barriga, eu tentava protelar, achava que eu iria dar conta, e eu tentava convencê-lo de que eu daria conta, mas eu já não estava mais dando conta. E foi muito dolorido para mim vê-lo chegar em casa e dizer para mim, Ana, o cheque voltou. Mais um cheque voltou. Naquela época nós trabalhávamos junto com o cheque, não sei se você se recorda. Eu lembro. Ele dizia, Ana, meu cheque voltou. E o dia que doeu muito em mim foi quando ele disse, Ana, meu score está zerado. Para quem não sabe o que é score, você deve saber, aquilo que te dá um ápice de você ter financiamento, ter todo um benefício, né? E aquilo me doeu muito, porque eu causei aquilo nele. Só que onde é que eu errei nisso? Eu me vitimizava. Eu não me via como eu sou responsável, era um sonho meu, ele não é culpado. Eu preferia me fazer de vítima, porque daí eu me escondia atrás de algo, né? Então era onde nós confrontávamos muito. E o que mais afetou a gente foi isso, a falta de diálogo, a falta de se unir naquele momento. Porque ele vinha me cobrando de que os cheques estavam voltando, eu não pedia ajuda, socorro, o que nós vamos fazer, eu confrontava, eu batia de frente e achava que eu podia dar conta. Até no momento em que as nossas finanças foram totalmente destruídas, em que a gente, não tinha mais de onde tirar e como recomeçar. Eu acredito que nós levamos uma média de 4 a 5 anos para recomeçar. 4 a 5 anos, para voltar novamente a ele ter o limite que ele tinha, para a gente conseguir pagar todos os nossos compromissos e para a gente começar a
ter um recomeço, sabe? Mas foi um recomeço muito bom, porque naquele momento nós estávamos alinhados e vivendo na presença de Deus. Então a gente conseguiu olhar para o problema de forma diferente. Então isso foi muito bom. Hoje eu tenho uma lição sobre isso, de que quando algo estiver acontecendo na tua casa, com a tua família, seja sincero, converse, peça ajuda, entendeu? Nós podemos pedir ajuda. O marido, a esposa, ele tem que ser um ajudador um ao outro, entendeu? E não viver, né, num momento de guerra em que, naquele momento, nós tínhamos que mais nos unir. Então, eu acredito que nós, ao invés de nos unir, nós nos distanciamos. E foi onde o dilúvio quase aconteceu, sabe? É que você também é uma mulher de personalidade forte, né, Letícia? Dá pra ver isso. E aí, quando você assumiu esse problema e tentou carregar sozinha, né, não partilhou com seu companheiro, não assumiu, né, que realmente estava errada. É difícil a gente, né, engolir o nosso orgulho, né? Você teve todo um sonho, você se preparou, você falou, não, ó, vai dar certo, confia. É difícil realmente, eu me coloco no seu lugar, realmente é difícil você admitir, né, chegar nesse momento. Mas é importante, principalmente a mulher ela tem uma carga muito pesada dentro do lar, né? Porque além dela, principalmente vocês que são empreendedoras, né, de ter essa responsabilidade do empreendimento, né, que a gente sabe que empreender não é brincadeira, né, você ser CLT, ser funcionário, é muito mais tranquilo, porque você cumpriu o seu horário ali, tá tudo certo. Você com empreendimento, não, você leva o problema para dentro da sua casa, né, porque você tem contas, você tem responsabilidade, você tem fornecedores, tem uma série de coisas e a sua cabeça não para, né, você tem ideias, enfim, são inúmeros problemas, né, e aí mais os problemas do lar, mais os problemas do marido, que a mulher absorve também, então realmente fica uma carga muito pesada. Se você não tiver, né, esse contato e partilhar, acaba ficando difícil. Mas quando que foi o momento chave ali que houve aquela mudança de chave? Então, após isso aí, eu fechei a loja em 2018, fiquei 4 meses ali sem rumo, sem conseguir sair do quarto. Eu iniciei, foi muito legal, tem tantas coisas para contar, sabe? Eu iniciei na Gionesse, não sei se você acompanhou essa parte. Não. A Gionesse, uma revenda multinacional de colágenos, e ali foi muito legal que não se trata só do colágeno, ali nós tínhamos aulas de autodesenvolvimento, de oratórias, e naquele momento ali eu fui me redescobrindo, eu fui me refazendo, eu fui conseguindo me refazer ali daquelas cinzinhas, daqueles caquinhos que já estava, sabe? Então eu sou muito grata a Gionesse por isso, porque ela encontrou a mim e meu marido num momento de muita dificuldade. E quando nós estávamos ali falando de vendas de colágeno, era muito mais do que isso, porque nós estávamos nos tornando pessoas melhores, capazes de ressignificar, de entender aquilo que você falou anteriormente, que a gente cai, levanta, quebra, recomeça, e logo veio a pandemia. Eu não tinha mais como oferecer um colágeno de R$200 para uma cliente, porque às vezes ela mal tinha o alimento e o remédio em casa, né? Veio todo aquele ciclo. Nessa vinda da pandemia, eu já trabalhando com a estética também, já tinha retomado os trabalhos em casa ali, tinha montado uma parte em casa, eu comecei a fazer biomedicina. Porque como eu iria voltar para a estética, eu falei, eu preciso voltar para a estética com o melhor que eu posso oferecer para os meus pacientes, porque tudo mudou, tudo melhorou, tudo evoluiu, eu estou atrasada. E eu pensava em algo muito maior e melhor para os meus clientes. E eu comecei, bem no período da pandemia, a fazer biomedicina. Então travou a faculdade, travou tudo, nós não podíamos ir no laboratório, fazer uma aula, era tudo online, mas graças a Deus, agora dia 22 de março eu consegui concluir mais esse ciclo, tenho umas pendências ainda com o estágio, mas provas, tudo finalizado. E foi através desse curso e através de um trabalho que eu fazia ajudando a dermatologista no trabalho anterior, em que eu me apaixonei pela parte de injetáveis. Né? E desde setembro, de setembro até agora, eu consegui migrar um pouquinho da área corporal para a área facial e trabalhando mais com injetáveis. Então, assim, de 2018 a 2025, a minha vida ela deu uma guinada de 360 graus, sabe? Deus me trouxe até aqui e me levou e construiu e me reergueu. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, não é meu, é seu. O que o Senhor me deu, o que o Senhor fez, como o Senhor me capacitou até aqui e ainda vai me capacitar, é além do que eu imaginava, é além do que eu esperava, é além do que eu merecia, né? Porque nós não somos merecedores de nada, né? Ele faz tudo para nós, porque é pela graça e misericórdia mesmo dele, né?
Com certeza, por isso que é bom fazer essa avaliação, né? As pessoas que nos acompanham também devem fazer essa avaliação de trajetória, né? Da onde você saiu, de onde você está, porque às vezes a gente reclama tanto no nosso dia a dia, né? De tantos problemas, dificuldades, esquece de agradecer, né? Por tudo que a gente passou, por tanto aprendizado que a gente teve, né? Tenho certeza que você que nos acompanha também. Bom, Ana, falando um pouquinho aqui sobre a sua origem, né? De onde nasceu tudo, mas aí veio o Instituto Blessed, né? Ou Blessed, né? De onde surgiu o nome e como que surgiu esse instituto que já tem ajudado tanta gente? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, né, para as pessoas entenderem um pouquinho do que você trabalha. Até anotei aqui, ó, estética regenerativa, harmonização facial e corporal, protocolo para flacidez, gordura localizada, saúde e beleza capilar, e também tem lá um espaço saudável, né? De onde que surgiu, né? Como que surgiu o nome? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, gente, então, como nada na nossa vida, falando um pouquinho de mim e da Dani, a Dani vai me contar a história dela, nada na nossa vida veio fácil e nada veio tão planejadinho, tudo foi muito inesperado, a Dani tem um pouco disso, o Blessed não foi diferente, tá? Nós estávamos na Finas, e a proprietária antiga, ela por um período de gestação, ela decidiu desfazer da clínica e nos ofereceu, enquanto inquilina dela, que nós ficássemos com a clínica. A princípio foi um susto para mim e para Dani, porque a gente descapitalizada, sem organização nenhuma, sem um planejamento de como a gente poderia ter aquele instituto ali. Ela pensou em voltar para casa, eu também, mas ela recebeu um chacoalhão do marido e eu também. Não, vocês não queriam a clínica? Vocês não queriam ter algo para vocês? Agora é a hora. E o Blessed, o Instituto Blessed, ele foi uma decisão da Dani, uma escolha da Dani. A Dani sempre teve no coração dela isso, ela vai contar para vocês aqui, na vinda dela, de quando ela tivesse algo, ela colocaria esse nome, que o significado é abençoada. E lógico, de antemão eu achei maravilhoso, acatei, e eu falei para ela, então coloca instituto, porque eu tenho projetos futuros com a clínica. Eu não quero parar só no atendimentos, eu quero ter parceiros ali, eu quero que ali se torne uma escola, que ali a gente possa ensinar as pessoas também a construir e realizar os seus sonhos, né? E foi assim que surgiu o Instituto. Em menos de 3 meses, nós estávamos reinaugurando. Sem recursos, sem condições, reinauguramos, foi lindo, foi maravilhoso, foi incrível. E a gente olhava para aquilo e eu falava para ela, como é que pode as pessoas não ter fé? Como é que pode alguém dizer que não tem fé? Quando você se dispõe a fazer algo e faz de coração, acontece, flui. E foi assim que surgiu o Instituto. Agora, em maio, nós vamos comemorar 1 ano. 1 ano de Instituto já. 1 ano já? Parece que foi esses dias, né? Passa, né, Douglas? Passa muito rápido. 1 ano. Realmente. Então, quais são os serviços lá? Bom, lá nós oferecemos terapia capilar, a minha sócia ela é terapeuta capilar. Agora ela vai inaugurar um espaço totalmente voltado para unhas, então tudo que envolve unhas, gel, acrílico, spa do pé, então você vai chegar ali, você vai ter profissionais te aguardando para fazer todo o seu tratamento de pé e mão, desde a parte de esfoliação, unhas em gel, unhas em acrílico, spa do pé, então tá um espaço lindo, maravilhoso, ela vai estar postando, ela vai estar divulgando, ela deixou aquilo lá tudo muito lindo, tem a parte de terapia capilar, toda a parte de química, penteados, maquiagem, nós temos um espaço saudável com a Patrícia, que é da marca Herbalife, então você pode substituir uma refeição, você pode ir lá levar uma creatina, enfim, qualquer tipo de produto saudável você encontra ali com a Patrícia. Nós temos também a Flávia Fernandes, que trabalha com toda a parte de estética, drenagem. Nós temos uma loja lá, também legal, dentro da clínica, com a Andréia e posteriormente também com uma outra moça, porque a Andréia está se despedindo da clínica e depois a moça anterior que estava lá, que é a minha amiga de infância, vai vir com uma marca, com a Mural, com a Chart. Estou esquecendo de algum trabalho e tem o meu. Estética corporal e facial. Eu ainda atuo na área de drenagem, limpeza de pele, mas eu quero terceirizar isso, Douglas. Como eu estava falando anteriormente para você, são 22 anos nessa área. Eu quero focar muito mais agora na parte de harmonização facial. Reestruturação, regeneração, trabalhar a face como um todo, cuidando, criando protocolos que vão desde uma toxina até um rejuvenescimento, até uma reestruturação óssea. Eu acho que eu me encontrei nisso, estou apaixonada por essa área, tenho estudado 5, 6 horas todos os dias
no intuito de entregar o melhor para os meus clientes e eu quero focar nisso. A partir do mês que vem eu quero focar 100% somente nisso e procurar, quem sabe, futuramente, ou até passar isso para a Flávia mesmo, toda essa parte de limpeza de pele, eletroterapias e drenagens e focar mais na parte de harmonização. Certo, essa área da estética e beleza, ela é incrível, né? Ela cresce muito, né? É uma área realmente que as pessoas investem nisso, né? E realmente tem que investir mesmo. E realmente vocês estão de parabéns. Quero mandar um abraço aqui a Thaís Francisco, tá dando boa noite pra gente. Boa noite, Thaís. O pastor Rony Salles, boa noite, pastor. Aquele abraço aí para você, todo o pessoal aí. Aguardo você aqui, pastor, para uma próxima edição aí do nosso podcast. O Rony, que já esteve aqui, já participou aqui com a gente e vai retornar também, que a gente vai falar sobre diversos assuntos aqui, né, Rony, aqui no nosso podcast. O André Luiz também está com a gente aqui. A Lenita está dizendo aqui: minha vencedora, admiro muito você, minha filha. Lenita dos Santos Pereira. A Lucimar Pereira também está aqui dizendo que tem muito orgulho, né? A Ramona Gomes está aqui desejando sucesso, né? O André diz que é inspiração dele. Tá aqui mandando um monte de coraçãozinho. A Jocelene Gomes também com a gente. Edna Maria Mukiuti tá aqui conosco também. A Edna, obrigado, Edna, aqui pela audiência. O Wender Christopher também. A Gesiane Moraes, obrigado, Gesiane, mais uma vez aqui com a gente, né? Muito obrigado. A Mariângela Dominique, parabéns, Ana Letícia. Você é uma vencedora, disse a Mariângela. Tá aqui mandando um abraço para você, Ana. A Flávia Fernandes Garcia também. O Thales Mareco está aqui dizendo vai Corinthians, beleza, Thales. Aquele abraço aí pro Thales Mareco com a gente também. A Mayara Xavier, Diogo Basso, aquele abraço, meu amigo Diogo, marido da Bianca, psicóloga, né, tá com a gente aqui também, lá do Frutos do Goiás, né, Diogo? Aquele abraço para você. Já experimentou Frutos de Goiás lá? Nossa, uma delícia, né? Aquele abraço, Diogo, bom trabalho aí para você. Flávia Fernandes Garcia também com a gente. A Dani Martins, boa noite, entrevista maravilhosa, inspiradora. Boa noite, Dani, obrigado aí pela sua audiência. A Adriele Brits também com a gente aqui. Conheço essa grandiosa Ana Letícia há exatamente uns 10 anos, uma grande mulher de Deus, de uma alma bondosa, de um coração grandioso, disse a Adriele Brits. Quer responder, Ana? Ai, Adri, te amo. Você sabe, né? Você é uma filha para mim. Eu não canso de dizer isso. A Adri, ela começou comigo na loja, Douglas. Ó, que bacana. Adriele. Olha aí. E a nossa amizade, ela é muito maior do que uma simples amizade. Eu digo para ela, Adri, você é como uma filha para mim, e ela sabe disso. E a Adriele canta lá faz parte do louvor, sim, né? Lá da Oreb Church. Sim. E olha, canta muito. Parabéns aí, Adriele, o Rafael, né? Que também são lá do louvor. Muito obrigado aí pela audiência. Fabiane Almeida, inspiração de mulher, profissionalismo. Obrigado, Fabiane. Quem mais? Patrícia Reis está por aqui também. E a Fabiane Almeida, mais uma vez aqui junto conosco. Obrigado, Fabiane. Bom, pessoal, compartilha essa transmissão aí para a gente alcançar mais pessoas, né? E desde já agradeço a sua audiência. Agora, pessoal, eu queria de mostrar aqui, Ana, alguns exemplos de procedimentos, né? Eu queria que você comentasse alguns desses procedimentos. Pode colocar o primeiro aí para nós, Lucas, fazendo um favor. Olha aí que bacana. Fala um pouquinho sobre esse procedimento, lembrando que a esquerda, né, tem o antes e a direita o depois, é isso, né, Ana? Esse é um procedimento full face. Full face? Full face, a face toda. O que nós fizemos ali? Nós fizemos ali naquela paciente uma reestruturação facial. Por quê? Se vocês notarem e olhar rapidamente, eu vou falar, ela tem um aspecto de cansado no antes. Uma face com bastante olheira, a região aqui que vocês chamam do bigode, que é o sulco, bem marcada. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma reestruturação óssea, nós devolvemos osso, onde com o passar da idade nós temos várias fases do envelhecimento. Nós temos envelhecimento ósseo, coxinha de gordura desaba, né, flacidez. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, pelo menos no meu protocolo e aquilo que eu aprendi, é trabalhar o full face, Douglas. E esse full face nada mais é do que reestruturar, devolver osso onde não tem, para que se tenha essa suavidade, esse olhar mais leve, essa elevação de face, né? Você consegue notar que até a boquinha triste dela não tem mais, né? A olheira foi. Hoje ela é muito mais apresentável, um olhar muito mais leve, né?
Fez alguma coisa no lábio? Fizemos preenchimento labial, uma hidratação. Preenchimento. Ali uma hidratação com Skin Buster. Tá um pouquinho com edema, um pouquinho inchado, mas logo já desincha. Foi mais para hidratar mesmo os lábios dela, porque ela não queria volume. Ah, sim, para ficar mais natural, né? Bacana. No pescoço fez alguma coisa? Não, nós não trabalhamos o pescoço dela. Nós reestruturamos ali a região de têmpora, olheira, mandíbula, mento, tudo projetando o osso e uma hidratação nos lábios dela. Olha, parece outra pessoa, né? Sim, foram exatamente 8 ml aí que trouxe todo essa jovialidade para ela. Maravilha. Vamos pro próximo aí, Lucas, fazendo um favor. Esse é o meu caso, esse é o meu primeiro caso, eu amo esse caso. Esse foi o meu primeiro full face, essa é minha sócia, Douglas, você conhece? Sim, essa é a Dani. E a Dani, foi muito incrível esse caso, gente, quero falar pra Dani, porque ela me disse, amiga, eu vou fazer 40 anos e eu estou me sentindo cansada, eu não quero que a minha face desabe, sabe? E eu falei, Dani, você vai ser a minha primeira paciente full face. E nós conseguimos aí com 9 ml fazer uma reestruturação da Dani, trabalhamos têmpora, todo aquele afundamento de têmpora, Douglas, se você observar ali, ele causa um envelhecimento, porque falta osso, a gente começa a ter perda óssea. Ou a gente tem perda óssea, ou a gente já tem uma falha mesmo, já nasce já sem essa reestruturação. Então ali na Dani nós devolvemos a têmpora dela, fizemos toda aquela reestruturação de têmpora, trabalhamos olheira, trabalhamos o malar dela, todo esse desenho do blush, fizemos também um bólus profundo no sulco naso dela ali, que vocês conhecem como bigode. Trabalhamos também a parte de embelezamento, perfil dela, dando uma leve empinadinha no nariz e volumizando um pouquinho os lábios dela, e mento também, que é o queixinho. E nós trouxemos para Dani essa face muito mais apresentável, né? Qual face comunica melhor para vocês ali? Qual face é mais apresentável? Qual face fala mais do trabalho dela, né? Quando ela se coloca como proprietária de uma clínica? A antes ou a depois? O que você acha, Douglas? Ficou muito bom. Sim. Muito bom. Esse foi o meu primeiro caso, é um caso que eu carrego comigo, é um caso que está no meu coração. Vê-la satisfeita, realizada, não tem nada que pague isso, né? Não tem preço que pague. É a autoestima da mulher, né? Com certeza. Essa autoestima faz toda a diferença em qualquer coisa, né? Com certeza. Próximo caso aí, Lucas. Esse é um caso de reestruturação também. Essa paciente, ela chegou, nós fizemos essa paciente aí no curso de atualização que eu fiz, e ela chegou com um pós-dengue, Douglas. Tinha tido dengue, passou um tempo no CTI, o médico deu alta para ela e ela chegou, a minha face está caída, está desabada. Trabalhamos reestruturação óssea, também elevação de têmpora, olheira, trabalhamos o sulco, lábios dela, o queixo, e nós tiramos todo o aspecto de cansaço dessa paciente aí. Esse é o resultado final imediato, viu, Douglas? Que depois legal. Fica melhor ainda. Porque fica um pouquinho vermelho, sim, né? Sim, são onde entram os dispositivos, né? A gente trabalha com cânula, agulha. Então, o resultado imediato, você já entrega isso para o paciente. E posterior, 30 dias, quando ele volta para a gente avaliar qual é a necessidade, o que deve ser feito, está melhor ainda. De quanto em quanto tempo a mulher ou o homem deve refazer esse procedimento? Quanto tempo a pessoa pode ficar tranquila que esse procedimento vai estar bacana? Eu costumo dizer para todas as minhas pacientes e todos os meus pacientes que eles têm um casamento comigo. E esse casamento ele tem que ser bem sucedido. Não há divórcio, não há nada ali. Num primeiro momento, no primeiro encontro, Douglas, a gente vai fazer uma quantidade maior de reestruturação. Nós vamos usar ali para reestruturar ácido hialurônico. E posterior a isso, num prazo de 6 meses, a paciente vai estar voltando no consultório para a gente ir vendo, refazendo, fazendo o refinamento, vendo o que precisa ser refeito. Mas nunca mais aquela paciente vai usar a quantidade que ela usou no primeiro momento. Então, quando me perguntam quanto tempo dura o seu full face, Ana, quanto tempo dura no meu rosto o seu protocolo? Para sempre, desde que a cada 6 meses você esteja lá comigo para a gente ir refazendo o que já está desabando, usando bioestimuladores de colágeno, entrando com tecnologias. Fazendo manutenção. Manutenção, exatamente. Então vai durar para sempre. Mas se você sumir 1, 2 anos, é lógico, tudo se degrada. Claro. E o material também. Então se você vir na clínica a cada 6 meses, o seu protocolo vai durar para sempre. E nunca mais você vai precisar investir o que você investiu no início. Maravilha. Próximo caso aí, Lucas. Homem. Esse é um caso maravilhoso. Inclusive, ele volta para mim essa semana, porque exatamente hoje está fazendo um mês
desse tratamento dele, Douglas. Ele vai voltar para eu reavaliar. Esse caso, ele tem meu coração, gente, meu primeiro caso masculino. E esse menino, ele chegou para mim, um menino homem maravilhoso, querido, e ele disse: Ana, eu quero um rosto masculino. Eu quero um rosto apresentável. Eu tenho um rosto de bebê, um rosto de criança. E ele não sabia dizer. Os pacientes não sabem dizer o que eles querem, Douglas. Mas eles dizem o que incomoda. E você tem que mostrar para ele o que é preciso para ele. O que é preciso fazer. Então ele dizia para mim assim: olha aqui, é lisinho, é fininho, é como de menina. E na hora eu sentei com ele, conversei, apalpei a face dele, projetei os ossos que eu iria fazer nele. E ali você consegue ver, é uma projeção óssea. Nós simulamos osso onde não tem. Nós construímos uma mandíbula, nós construímos um mento, nós trabalhamos, tiramos todo aquele cansaço próximo da orelha dele, trabalhando tudo plano profundo, periósteo, osso. Eu devolvi para ele osso, onde ele precisava. E agora ele vai vir para nós darmos acabamento e vai ficar ainda melhor. E quanto tempo vai durar? Para sempre, desde que ele volte a cada 6 meses na clínica. E é interessante que ele estava ali com a cabeça parece que meio oval, né? Sim. Ela, com uma ponta assim, e aí você conseguiu deixar o crânio dele mais quadrado, exatamente, né? Porque nós devolvemos mandíbula para ele. Ele não tinha mandíbula. Construímos, projetamos um osso. Conseguimos transformar a face dele numa face masculina. Todo homem gosta disso, de ter essa imponência, uma face mais marcada. E ficou melhor também sem barba, né? Sim, gostei. Até vou perguntar para ele quando ele voltar na clínica essa semana. Ficou melhor. Sim. Muito bom. Esse procedimento, ele é feito tanto em homem quanto em mulher. Qualquer pessoa pode fazer esse procedimento. Homens e mulheres. Inclusive a procura dos homens está muito grande, viu, Douglas? E eu acho maravilhoso isso. Todos nós temos o direito de nos cuidar, de nos sentir melhor, de nos sentirmos, né? Quem quer ter rugas? Quem quer estar com a face caída? Quem quer, por exemplo, você trabalha com pessoas, você comunica. A tua face é a primeira que chega. O que é que você quer comunicar? O que o Douglas quer comunicar? A primeira coisa que ele apresenta para as pessoas é a face dele. E sua face tem que estar de acordo com aquilo que você quer comunicar. Entendeu? Então, e hoje em dia, né, Ana, as empresas, elas têm uma cara, porque toda empresa tem o seu líder. Sim. E os líderes, né, seja homem ou seja mulher, eles estão aparecendo mais e a população, a comunidade está cobrando essa presença dos líderes das empresas, né? Porque hoje não é mais, os negócios são feitos de pessoas para pessoas, não é mais ali, né, algo automatizado, distante. Quanto mais os empresários, né, digamos, colocam a cara, para dizer literalmente, né, no negócio, na empresa, e transformam isso numa empresa mais humana, mais próxima, isso traz crescimento, traz credibilidade, traz confiança para qualquer negócio, né? Sim, com certeza. E buscar a sua melhor versão é tudo de bom, não é? E eu estou ali para isso, para ajudá-los a ter a melhor versão. Que bacana. Ana, olhando lá para o seu passado, né, para todos os seus aprendizados, né, lá da onde você saiu, né, para a família que você conquistou, né, hoje, qual que é o seu sonho, assim, o legado que você quer deixar, ou a mensagem que você quer deixar aqui para a comunidade, olhando para toda a sua trajetória? Bom, gente, primeiro eu quero falar hoje em especial para quem está buscando ainda uma carreira, tentando se identificar em algo, e nesse momento, quando você falar com Deus e orar e colocar diante do Senhor, busque a Deus para que Ele te direcione, porque não é só sobre dinheiro, é sobre propósito, é sobre fazer, é sobre ajudar, é sobre ser um ajudador. Quando você encontrar aquilo, foque naquilo e se dedique. Se eu puder falar dos meus erros lá atrás e poder te ajudar hoje, ajudar quem está iniciando, coloque energia naquilo que você quer. Não perca tempo. Não fique perdendo tempo, eu acho que eu quero isso, e vai ali, deposita 2, 3 anos ali, eu acho que eu quero aquilo, porque o tempo é algo muito precioso, é algo que nunca mais volta. Eu falo que hoje eu estudo 5, 6 horas assim por dia para realizar esse sonho que eu tanto tenho, né, de transformar vidas através das minhas mãos, que eu poderia ter diminuído esse tempo se eu tivesse feito isso lá atrás. Então não percam tempo, façam o que precisa ser feito, se dediquem aos estudos, foque, coloquem energia naquilo que vocês querem, porque vai dar certo. Se for para ser, se é aquilo que realmente Deus quer para vocês, vai dar certo. Então não percam tempo. Sobre propósito, eu sempre falo que através das minhas mãos eu quero ajudar as pessoas a se sentirem melhor, se sentirem amadas, se sentirem realizadas. Quando eu toco uma face ali e eu vejo aquele sorriso, nossa, era isso que eu queria,
Não tem dinheiro que pague, Douglas, não tem. Não tem nada que pague aquilo ali. Aquilo ali me realiza completamente, aquilo ali me leva a viver o ápice da minha vida, que é ver a realização do outro. Porque quando você ajuda as outras pessoas a realizar os seus sonhos, os seus são realizados. Suas contas estão pagas, né? E quando eu falo sobre contas pagas, ali eu não estou falando do financeiro, não. Eu estou falando de propósito mesmo. Porque, com certeza, Douglas, eu não vou ser mais feliz amanhã quando o meu número financeiro ele aumentar do que eu sou hoje. Seja feliz hoje, vivam o processo, usufruam do processo, se divirtam na caminhada. Se divertir na caminhada é a melhor coisa. Tira um pouco essa marra, essa amargura, esse medo. Tiram as máscaras. Eu acho que tirar as máscaras do eu tenho medo, eu tenho insegurança. Dê o teu melhor nas condições que você tem. Todos nós temos condições de dar o nosso melhor. Ai, Ana, você fala isso porque você não sabe a minha história. Realmente eu não sei. Eu não sei nem o que vocês estão passando nesse momento. Mas o que eu posso dizer para vocês é que vocês devem ter uma camisetinha legal, um batonzinho falando para as meninas: amanhã vistam a tua melhor roupa, façam a tua melhor maquiagem, vão à luta. Não se diminuam. Vocês são únicas. Deus nos fez únicos. Se tem algo melhor na vida da gente, é ser único. Não tem ninguém igual ao Douglas, que bom. Não tem ninguém igual a mim, que bom. Mas não espere ser feliz lá na chegada. Seja feliz na caminhada e não perca tempo. Se hoje eu pudesse voltar atrás, a Ana de 43 anos atrás, e pudesse iniciar o processo da minha caminhada, eu não perderia tempo nos meus sonhos, naquilo que Deus quer para mim, que era trabalhar com a estética, trabalhar com algo muito maior, com os injetáveis. Com certeza hoje eu já teria alcançado muito mais coisas se dependesse de mim. Mas eu também acredito no tempo de Deus, eu acredito que era o meu tempo, é o tempo que Ele quis para mim. Mas se eu puder dizer hoje para quem está começando, não percam tempo. Se dediquem, coloquem energia naquilo, faça com amor, peça a Deus em oração: Senhor, é isso que eu quero? Dê o teu melhor, que as coisas vão acontecer, que as portas vão se abrir, que não vai faltar nada, que tudo vai acontecer da melhor maneira. Maravilha, que bacana. Ana, você sempre teve essa autoestima ou teve momentos assim que você não queria ver gente, que você se fechou, que você não se achava bonita, enfim, você sempre foi assim, do jeito que você está hoje, ou você teve alguns momentos difíceis e como se teve, como vencê-los? Uma vez eu li num livro que uma moça disse assim: o que você deixou de fazer quando você fazia na sua infância? E logo embaixo ela falou: isso fez com que todos ficassem reflexivos, porque na infância a gente é muito feliz, a gente é muito dado, a gente é muito alegre, e de repente quando a gente se torna adulta a gente joga tudo isso pra dentro, né? Comigo foi o contrário. A minha infância foi uma infância muito feliz, sim, muito simples, muito humilde, lá em Aquidauana, com a minha avózinha, com meu vozinho, com a minha mãe. Só que eu também tive muita dificuldade, uma infância muito sofrida. Eu me obriguei a ser adulta muito cedo, entendeu? Para ajudar minha mãe, para ajudar meus irmãos, e passei por muitos sofrimentos. E então eu vivia num casulo na minha infância. E quando eu fui mãe, quando eu saí daquela sala de parto com o meu filho ali aos 19 anos, numa cadeira de roda, ele no meu colo, o meu Renanzinho, naquele momento eu tive que me despir da Ana Letícia com medo, da Ana Letícia insegura, da Ana Letícia que carregava trauma da infância, e me tornar uma mulher forte, porque eu tinha uma vida que dependia de mim. Então eu realmente nunca fui assim. Eu era uma criança e uma adolescente totalmente tímida, envergonhada. Eu era corcunda, para você ter uma ideia. Quando eu me reergui, que eu levantei os meus ombros para olhar as pessoas de frente, eu tive um problema muito sério na minha coluna. Muito sério. Eu tenho uma coluna de uma pessoa idosa. Porque a minha infância não foi fácil. Então, assim, você tem que ter algo muito maior que vai te tirar daquele medo, daquela insegurança, e vai te fazer vestir a capinha de Mulher Maravilha e falar: agora eu tenho que lutar. E o meu início, o meu começo, o meu recomeço foi com a vinda do Renan. Quando eu saí naquele corredor do hospital e ele no meu colo ali, desacordado, cansado, porque foi um parto muito difícil, naquele momento eu me tornei uma mulher, eu me tornei uma leoa. Então eu não tenho esse: o que você não fez, a sua infância foi muito alegre porque agora você é adulta. Não, foi ao contrário. Eu pude vestir a minha verdadeira personalidade na fase adulta, porque ali diante daquela dor eu não tinha outra escolha. Isso que eu ia falar, escolha, você não teve escolha, né? Ou era aquilo. Exatamente. Ou era nada. Sim. E aí você assumiu esse desafio, né? Sim. Aliás, antes que eu me esqueça, eu deixei para o final, não sei se já é o final, eu quero falar aqui em rede social, é com essa câmera aqui que a gente fala? É isso aqui. aí. Eu quero contar para vocês uma novidade de antemão. Essa novidade eu deixei para contar nesse momento aqui do podcast, que eu vou ser avó. Deus me abençoou, me agraciou. Que bacana. Com a bênção de ser... Olha a minha geração, Douglas. Olha só, eu tenho filhos e agora eu vou ter netos.
Então você pode imaginar como meu coração está transbordando nesse momento. Olha quanta coisa, olha o presente que Deus me deu. Quer dizer, esse momento que eu não pude viver com meu filho, de pegá-lo tanto no colo, de estar tanto com ele, porque eu tive que ir à luta, eu tive que trabalhar, eu vou poder agora viver com o meu neto. Foi o maior presente que Deus pôde me dar esse ano. Não estava previsto, não estava organizado, mas Deus sabe o que Ele faz. Ele me deu um neto e essa tem sido a minha maior alegria. Sabe? Eu não vejo a hora de ver a carinha dele, de poder cuidar dele e de olhar e dizer, meu Deus, obrigada, porque Deus entregou ele a nós. Eu só quero que venha com muita saúde. E é bênção, né? É bênção. Filho, neto, família, isso Sim. É bom demais, né, Ana? Sim. É bom demais. E nesse momento que você ali quase se perdeu, né? Por isso que foi importante você compartilhar isso, porque que nem eu falo, tem muita gente passando por isso nesse momento, Sim. né? Que às vezes um problema financeiro vai para dentro ali do casamento, aí já vira uma discussão, um quer de um jeito, outro quer de outro, né? E é importante o casal fazer como vocês fizeram, conversar, abrir o jogo, né? Você admitiu, ele reconheceu, pegou na sua mão e te ajudou e você se levantou. E hoje você está aí, forte, né? Com um casamento sólido, firme, uma família firme, crescendo, né? Expandindo, agora vindo neto. Então a gente fica muito feliz. Eu hoje conheci a sua trajetória, assim como essas pessoas que estão aqui nos acompanhando aqui ao vivo e também as pessoas que vão assistir depois. E fiquei muito feliz, né, de realmente ver o seu testemunho, saber tudo que você passou e ver que isso realmente pode ajudar alguém. Que se você passou, se você venceu, é possível também essa pessoa vencer, né? Então, fico aqui muito feliz e antes de finalizar, quero agradecer aqui mais uma vez o pessoal que está participando com a gente aqui, Flávia Fernandes, né, a Lenita, deixa eu ver que comentou aqui, Ronei Santos está por aqui também. Ronei, aquele abraço, obrigado aí pela audiência. Deixa eu ver aqui, pessoal, onde que eu parei aqui. Carlos Eduardo está aqui com a gente também, o Carlos Eduardo Ritter está com a gente aqui participando. A Dani Bagula, ela disse que assim, que aí nasceu uma nova mulher, que foi naquele momento que apareceu lá. Realmente mudou bastante, melhora muito e mexe muito com a autoestima da mulher. A mulher, ela precisa disso, né? Faz parte, né, do cenário feminino, né, essa questão da autoestima, da beleza, dos cuidados, né? Quando fala cabelo também é muito importante para a mulher o cabelo, né? O homem não está nem aí, mas para a mulher é muito importante, né? A gente vê que realmente também faz muita diferença na beleza feminina, né? O cuidado com os cabelos, né? Unhas, enfim. E principalmente também o rosto, né? Muda muito, né? Hoje os lábios, cílios, né? E por isso que a estética cresce tanto, né? Sobrancelha, enfim, é muita coisa, né? E realmente todo mundo realmente tem que se cuidar. Se você não cuidar de você, quem que vai cuidar, né? Não, com então certeza. Realmente tem que se cuidar. Isabela Fiorentino, Patrícia Reis, Ellen Saraiva, a Vanessa Gomes Pereira está dizendo aqui que você é perfeita. A Adriele deixou aqui, só para deixar registrado, gente, a Ana, a sua humildade te levará a lugares grandiosos. Uau, full face brilhante, comentando lá que a gente mostrou agora há pouco, né? A Fabiana Almeida dizendo que a Dani ficou maravilhosa, né? Realmente muita gente participando. O Roberto Valenzuela, a Carol e o Arjuna também junto com a gente aqui. Obrigado aí, Carol, Arjuna, lá da Spazem. A Vitória Falcão, lá do Serve Bem, aquele abraço, Vitória, obrigado aí pela audiência. A Lenita dos Santos, né, agradecendo aqui as mãos de fadas que você tem. Obrigado aí, Lenita, muito obrigado aí, viu, pela participação. Flávia Fernandes, a Suzy está aqui dando glória a Deus, amém. Obrigado, Suzy. Abadia Belli também. Carla Pereira Correia. A Carla, sua irmã? Minha irmã. Bacana, hein? Eu sempre falo que a família é tão importante, né, Ana? É tão bom, né, a gente ter esse bom relacionamento que a gente tem com nossos familiares, né? Se você está aí, talvez brigado, discutiu aí com seu pai, com seu irmão, com seu filho, vai lá, pede perdão. A vida é tão curta, né? A vida passa tão rápido e a gente às vezes fica, sabe, por coisa tão pequena, às vezes uma picuinha, não sei nem porque eu estou falando isso, mas se eu estou falando é porque a gente tem que falar, né? Vai lá, pede perdão, né? Às vezes você está certo, fica com isso para você, mas vai lá, mesmo estando certo, vá lá e peça perdão. Me desculpa, vamos deixar isso aí para lá, né? Vamos fazer as pazes, não precisa nem ser amigo, não, mas
peça perdão. Não fique de mal com ninguém, né? Inclusive, se eu magoar alguém, já peço perdão aqui também. Ai, Deus sabe por que você está falando isso. E muitas pessoas que estão aqui nessa live sabem também. E nós nem conversamos sobre isso, né? Sobre perdão. Não e falamos. como eu amo a minha família, Douglas, como eu sou um apego. Eu sou o que eu sou, eu tenho essa força que eu tenho pela minha família. Sabe, minha mãe, meu marido, meus filhos, meus irmãos, são tudo para mim e meus sobrinhos, sabe? Eu sempre falo, eu não teria essa força se não tivesse um provedor, se não tivesse um sacerdote lá em casa, que é o meu marido. Ele tem aquela impressão de quietinho, mas ele tem uma força imensa, ele me eleva todos os dias. Eu não seria eu sem ele, eu não seria nada sem ele. Então a gente tem que compreender isso. Sem a base, você não é nada. E a minha família é a minha base, é tudo para mim. Com certeza. Parabéns, Ana. A Josiane está aqui também, maravilhosa, essa minha amiga Josiane da Mata. A Claudineia Silva está aqui dando boa noite, Claudineia. A Leonora Medina, parabéns, Ana Letícia, você é maravilhosa. Beijo, tia. Quem mais está aqui? A Carla Pereira. Realmente, palavras sábias, nós somos muito unidos. Valeu, Carla, obrigado aí pela audiência. Ana Letícia, chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. A gente vai ter que fazer um novo podcast, né? Daqui uns dias a gente faz outro para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, principalmente nessas novidades, né, que a biomedicina vem trazendo, nesses procedimentos injetáveis que tem feito milagres, né? E realmente não são caros. Se você vê pelo resultado que traz, pela autoestima que traz, não é caro. Quanto custa a tua autoestima de volta, né? Um investimento, né? Um investimento em você mesmo. Então, cada vez mais as pessoas vão estar investindo cada vez mais nisso e realmente devem investir mais para se sentir mais bonito, né? Mais valorizada, e aí você se sentindo mais valorizado, mais bonito, sua autoestima vai lá em cima, você realmente não tem receios e vai para cima, trabalha, faz a parte hoje que tem que ser feita, que é a parte das redes sociais também é muito importante, né? Então eu acho que muda tudo. Muda tudo, realmente vale a pena você investir nisso. E quero deixar os microfones aqui do Noticidade à sua disposição, dizer que foi uma alegria conhecer a sua história, um pouquinho dela, né? A gente não tem muito tempo, mas a gente já teve uma ideia mais ou menos de como foi, saber dessa superação e também parabenizar você pela coragem de falar, de estar ajudando as pessoas também com o seu testemunho, né? Que você está aí vitoriosa e sempre vencendo um dia após o outro, isso é muito importante. Então, queria deixar aqui os microfones à sua disposição para algo mais que você queira acrescentar ao vivo aqui no Noticidade. Eu quero primeiro agradecer, Douglas, mais uma vez. Com certeza eu quero voltar, tá? Nós não falamos nem 50% do que eu gostaria de falar. E bom revê-lo, só assim pra gente conversar, né? Quanto tempo nós nos sentamos assim num bate-papo. Para mim foi um bate-papo muito leve, muito legal, muito agradável. Com certeza. O espaço é de excelência, você tem uma seriedade e eu quero poder estar sempre aqui com você. Me senti muito bem aqui, muito obrigado. Quero agradecer primeiro a Deus, porque sem Ele não há vida, não há nada, né? Agradecer ao meu esposo pelo apoio, a minha mãe, minhas irmãs, todos os amigos, familiares que estão ali, a Dani, que é uma parceira, eu falo que a palavra sócia é um pouco pesada, ela é minha amiga, minha companheira, ela caminha comigo e eu quero dizer para ela que eu estarei sempre aqui, que sem a união dela, sem a força dela ali comigo, eu também não suportaria. E muito obrigado de verdade, viu? Muito obrigado mais uma vez. Maravilha! Deixa as redes sociais, né, para o pessoal seguir, o pessoal que não te conhece ainda, né, que tá com certeza, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Até onde eu olhei, estavam faltando 5 seguidores para eu chegar a 10 mil seguidores. Me ajudem lá, ajudem essa empresária aqui a bater os 10 mil seguidores, levar algo bom para essas 10 mil pessoas, né? Tenho certeza que vocês vão poder usufruir de uma página muito legal. Tava falando com o Douglas que eu vivi no amadorismo por 22 anos e agora, recentemente, há pouco menos de uma semana, eu fechei parceria com uma empresa de marketing, então vocês vão ter uma página muito mais estruturada, muito mais organizada ali. Então, se você estiver seguindo ali, você vai poder receber esse material em primeira mão. Então, vamos lá, tá? O meu Instagram é Ana Letícia, _FP, F de faca, P de pato, então, @AnaLeticia_FP. Maravilha, e tem do Instituto também, né? Tem o Instituto Blessed também, tá? @Instituto Blessed, vocês podem adicionar e nós vamos repostando também muita coisa ali. Senhoras e senhores, Ana Letícia, aqui no episódio de número 75, algo mais, Ana, acrescentar? Não, ótimo. Valeu, muito obrigado então pela sua audiência e até o próximo episódio. Lembrando que nós temos o oferecimento da eForte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, da IVRnet e também da Clínica Divertidamente. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.